Fala pessoal, hoje é segunda-feira, dia de CorelDRAW e no vídeo de hoje eu vou te mostrar como criar uma logo perfeita no CorelDRAW com apenas 5 passos que os designers usam. E isso vai funcionar mesmo se você seja um completo iniciante no CorelDRAW. Se você está perdido ao abrir o CorelDRAW para fazer sua logo ou para fazer a logo de um terceiro, como de um cliente, de um amigo, enfim, preste bem atenção porque hoje eu vou te ensinar aqui uma coisa que eu não encontrei em vídeo nenhum do YouTube ensinando, que é a verdade que ninguém te conta. Então já vou pedir aí o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificações e deixe um comentário aí embaixo. Eu quero saber se a logo é para você ou se é para um amigo e qual ramo que é. Se é um salão de beleza, se é uma loja de roupas ou algum outro ramo, me conta aí que eu quero saber. Bom, o que acontece na realidade é que quando alguém quer aprender a criar uma logo, ela perde muito tempo assistindo um vídeo na prática de uma pessoa no CorelDRAW fazendo uma logo, mas isso não funciona. Por quê? Não adianta nada você assistir uma videoaula te ensinando a fazer uma logo, por exemplo, de um salão de beleza ou uma outra coisa, sendo que você precisa de criar uma logo para outro ramo totalmente diferente. Isso não funciona. A forma como ele vai fazer a logo de uma determinada empresa, isso não vai funcionar como padrão para você fazer a sua. Então, se você prestar bem atenção nos 5 passos que eu vou te falar aqui, eu tenho certeza que você vai fazer uma ótima logo, um trabalho perfeito, porque como eu disse, é o método que todo designer usa. Então, eu vou fechar o CorelDRAW, isso mesmo, porque hoje a aula é prática, mas não dentro do CorelDRAW. Porque antes de você colocar a mão na massa, você precisa de saber algumas coisas muito importantes. Para você entender a relevância desse assunto, no meu curso CorelDRAW Sem Segredos, eu tenho um módulo abordando isso, onde eu explico tudo detalhadamente, com mais detalhes, explicando passando mais informações, mas vamos lá que hoje eu quero ser breve e rápida aqui com vocês. Então vou fechar meu Corel aqui. Bom, a primeira coisa que você precisa de entender para você fazer uma logo é que você tem que recolher algumas informações com o seu cliente, ou se a logo, a arte for para você mesmo, que eu acho que a maioria do público que está assistindo aqui agora vai ser o dono da empresa que está fazendo a logo para ele mesmo. Você tem que entender a sua história, a história da sua empresa, sentimento, sensação. O que é isso, Eu vou explicar mais a fundo. Tá, mas isso que você está explicando é bobeira. Não é. Fica até o final do vídeo que eu tenho certeza que esse assunto vai ser relevante para você. O que significa esse primeiro tópico que eu coloquei aqui para você, Eu coloquei um exemplo aqui de uma empresa muito conhecida, que é a Natura Cosméticos, que é uma empresa que prioriza sustentabilidade e bem-estar, E o que isso tem a ver com a aula de logos, Porque para mim, eu peguei um exemplo aqui da Natura, mas existem várias outras empresas que você vai ver isso que eu tô falando aqui com você. Porque o que? Essa logo aqui da Natura é uma folhinha, você tá vendo? Ela não parece uma folha comum, mas você olha para ela, você vê uma folha. E as cores dela também eu acho bem legal, que representa a natureza, É que parece uma cor de pôr do sol, Que é uma cor que vai do mais amarelo até pro mais laranja. E uma fonte também diferenciada, mas que tudo isso dá uma sensação de bem-estar na hora que você olha. Além de dar a sensação de bem-estar, que é o sentimento, a sensação, Aqui a gente tem a história da empresa. Como eu disse, é uma empresa que prioriza sustentabilidade e bem-estar. Então, o que a sua empresa representa? Ou essa empresa pela qual você vai criar a logo, Se você for criar a logo para um cliente, o que a empresa desse cliente seu quer passar para os clientes dele? Qual que é a história dessa empresa? Qual que é o sentimento que ele quer passar, Qual que é o ramo, É isso que você precisa de saber para você ter a criatividade da sua logo. Esse é o primeiro passo. O segundo passo aqui é o público-alvo. Para quem vai ser essa logo? Essa empresa, ela tem produtos que abrangem todos os públicos? Ou é só para crianças, jovens, adultos, terceira idade, melhor idade, idosos? Quais são os interesses desse público? Porque aí vai ser melhor para você definir algumas coisas ao longo, na hora que você for fazer sua arte, ao longo
do período, na hora que você estiver fazendo sua arte, você vai falar, olha, essa cor combina mais com esse público. Ou então, se não tiver um público-alvo em específico, for um lugar que vende produtos para qualquer idade, então você vai ter uma opção maior, né, talvez, de cor. E isso não é ruim nem bom, porque talvez quando você tem um público-alvo específico, por exemplo, crianças, você sabe que pode ser uma cor mais chamativa. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, o McDonald's, ele tem uma logo que é o M amarelo e ele é vermelho, né? Então é vermelho, fundo vermelho com M amarelo. E lá é um ambiente que eles queriam passar na época, um ambiente familiar, por isso a escolha dessas cores. Então, são cores mais fortes, cores primárias, né? Então, falando de cores, eu já vou falar que é o passo 3. Pode ficar tranquilo que eu tô passando um pouco rápido aqui para vocês, mas eu vou dar ênfase em algumas coisas e eu tenho certeza que até o final dessa aula você vai tirar bastante proveito disso. Falando aqui das cores, olha só que interessante. Por que eu tô te passando esses detalhes? Porque você precisa de pensar na sua arte antes de partir para ação, né? E na parte da ação eu também vou falar que é a última dica, então fica aí até o final, porque a última dica é a parte da ação, como que você vai ter o conhecimento para fazer essa logo que você já imaginou, já tá pronta aí só que na sua cabeça, né? Então aqui as cores, ó, por exemplo, o Google, ele tem as cores aqui, azul, vermelho, amarelo, azul de novo, e aí, ao invés de ele colocar o vermelho de novo e o amarelo de novo, tem um verde aqui no meio. E o que é isso, né? De acordo com a pessoa que criou essa logo do Google, essa pessoa falou que foi no sentido de mostrar que a Google se reinventa a cada dia, que ela não segue padrões e nem regras. Tanto que se você já sabe como que é trabalhar na Google, a empresa, ela é uma empresa toda colorida por dentro, os funcionários têm muito mais liberdade do que qualquer uma outra empresa. É uma empresa diferenciada, assim, você não tem uma roupa formal para você ir trabalhar. É uma empresa mais, assim, informal e que está sempre olhando a tendência do mercado, está sempre descobrindo coisas novas. Não é à toa que a Google é a maior rede de pesquisas que a gente tem hoje. E olha, é uma empresa que as cores representam a arte, ou seja, eles nem inovaram muito, por exemplo, na fonte ou no símbolo, é a cor mesmo que representa o Google. Eu até coloquei aqui embaixo, ó, se não me engano, esse aqui é o aplicativo de fotos do Google, e aqui as cores, ó, representam o Google. Se você olhar essa logo aqui, você já vem na sua cabeça que deve ser uma empresa relacionada a Google. Então, essa é a importância das cores e por isso o público-alvo também, ó. Então, é uma coisa mais divertida, não tem público-alvo em específico, então eles resolveram inovar por esse lado. Uma dica aí, não é um passo, mas é uma dica. Esses passos aqui, pessoal, lembrando que isso aqui é coisa prática, eu quero que vocês vão pensando e vão anotando aí. Bom, aqui vai uma dica, ó. Se você quiser pensar antes de fazer sua arte, se o que vai representar a sua arte vai ser um símbolo ou uma fonte, você pode pensar isso antes, ou perguntar para o seu cliente o que ele vai querer. O que eu quero dizer com isso, né? Por exemplo, tem empresas igual essa, a Google, né, que é representada pela fonte, assim, não tem um símbolo, e pelas cores, né? Não tem um símbolo que representa a Google, no máximo esse G aqui, mas como eu disse, não é um símbolo, é uma fonte, é uma letra. Já a Natura, por exemplo, ela não precisa de escrever Natura embaixo, é só ela colocar o símbolo que a gente já sabe. Por exemplo, a Nike não precisa de escrever Nike em nada, só de colocar o símbolo da Nike em algum lugar, a gente já sabe que representa a empresa. Agora a quarta aqui, esse já é um passo que você vai partir para ação. Por quê? Briefing. Briefing, o que é? O nome é difícil, mas pode ficar tranquilo que é uma coisa fácil de fazer, tá bom? Bom, o briefing é a coleta de dados, sua ou do seu cliente. Por que eu coloquei sua ou do seu cliente aqui? Eu sei que muita gente que me assiste talvez é dono de uma empresa e está criando uma arte para ele mesmo, uma logo para ele mesmo. Então, o briefing vai ser uma coleta de dados sua mesmo. Já se você está fazendo uma arte para um terceiro, vai ser uma coleta de dados que você vai fazer com o seu cliente.
Essa coleta de dados pode ser feita pessoalmente, por telefone, ou até mesmo você pode fazer um arquivo no Word, ou você pode fazer também um formulário no Google Forms. Lá você consegue mandar para a pessoa um formulário onde ela vai responder essas perguntas aqui de cima. E quais são as perguntas, né, que você vai fazer? Bom, briefing é uma coisa particular. Cada designer vai ter um briefing diferente, vai perguntar uma coisa diferente para o seu cliente. Mas o básico que você tem que saber são esses primeiros passos aqui, ó, história, sentimento, sensação. Então você pode perguntar qual que é a história da empresa, se a logo quer remeter qual sentimento, se tem alguma imagem que representa essa empresa, público-alvo, se tem algum público-alvo específico. E as cores, se a pessoa tem alguma preferência de cores. Por exemplo, nessa parte de cores aqui, ó, o fundador do Facebook, ele é daltônico, então ele escolheu a cor azul para o Facebook porque ele não reconhece as cores vermelho e verde. E a azul para ele é uma cor mais distinta. Então, a pessoa que criou a logo, né, do Facebook, ela teve que fazer essas perguntas para o dono para ela desenvolver essa logo. Por exemplo, a cor dele remete ao sentimento aqui de novo. Então, na hora do seu cliente escolher a sua logo ou a logo de uma outra pessoa, talvez que ele está fazendo um orçamento, ele vai escolher a que traz mais sentimento para ele, a que traz mais proximidade com ele. Então, aqui nessa questão de cores, por exemplo, esse foi um exemplo do Facebook que eu dei, né, da cor azul, mas pergunta se o seu cliente tem uma cor específica que ele queira colocar, que represente a empresa e tudo mais. Então, essas são as perguntas, né? As perguntas básicas que você vai colocar no seu briefing. Como eu disse, o briefing de cada designer é diferente. Então, se você acha mais importante para a sua criatividade aí, até mesmo se você estiver fazendo essa coleta de dados para você mesmo, se você achar que precisa de colocar na folha alguma coisa, um elemento a mais que você quer colocar na sua arte que você não pode esquecer, anota aí quais são esses elementos para na hora de você fazer a sua arte, você lembrar de tudo certinho e ter criatividade para desenvolver ela, tá bom? Uma dica a mais aí para vocês, fica de olho na concorrência. Não de olho naquela concorrência ultrapassada, né? Mas nas grandes concorrências aí do seu cliente ou de você mesmo, para ter uma base, né? Você não vai fazer igual, nem parecido. Eu tô falando para você se espelhar, ver o que tá usando mais, uma coisa mais moderna. O que é mais moderno hoje em dia? Por exemplo, hoje em dia menos é mais. Eu até anotei aqui, ó, menos é mais. Por quê? Antigamente usávamos logos muito papagaiado, muito cheio de detalhes. Hoje em dia é uma coisa mais chapada e com menos cores, uma coisa que a pessoa vai olhar e vai lembrar rápido. Uma coisa também que a pessoa ela não vai ficar precisando de prestar muita atenção para entender. Ela vai olhar, lembrar e a logo vai passar para ela aquilo que realmente a empresa é, para ficar marcante na hora que ela vê. E o que vai fazer sua logo ficar boa, que eu coloquei aqui embaixo, ó, é a criatividade e o conceito. Não adianta nada a pessoa entender tudo de CorelDRAW e não ter uma criatividade e um conceito, não dar importância para essas dicas aqui anteriores, tá bom? Então, o que é mais importante na sua logo é isso aqui, ó, você entender a importância desses tópicos anteriores, ok? Bom, então o que você vai fazer? Você vai voltar naqueles tópicos anteriores e você vai anotar tudo certinho. Coletou essas informações do briefing? Então é a hora que você vai partir para a criatividade. Uma dica que eu dou, se você quiser desenhar no papel o que você imaginou aí para sua arte, para sua logo, desenhe, faça uns rabiscos e tudo mais, tá bom? Mesmo que você não tenha o dom de desenhar e tudo mais, é só para você passar aquilo que está na sua cabeça para o papel. Se você quiser, é só uma dica também que eu às vezes faço. Agora aqui é a parte prática, né? Porque também não adianta nada você idealizar uma coisa e não saber fazer isso no CorelDRAW. Então, a parte prática tem bastante coisa aqui no canal e olha só o que eu vou te falar para você fazer. Eu tenho algumas aulas aqui no canal que é de Corel para iniciantes, como criar um novo documento, que é essa primeira aqui, como usar o Corel para iniciantes, como ordenar a imagem no CorelDRAW e outros conteúdos. Eu vou deixar essas 3 videoaulas aqui na descrição do vídeo, no link na descrição do vídeo e outros conteúdos dentro de uma playlist.
Porque ao você idealizar a sua arte, você vai fazer essas 3 primeiras aulas, você vai ver essas videoaulas aqui, e o que você precisar além dessas aulas, 3 aulas aqui que vai te dar uma base muito boa, você vai procurar dentro dessa playlist aqui, que eu tenho certeza que você vai achar o que você precisa dentro do nosso canal. Então, olha, com isso que eu te falei, você já consegue criar sua logo. Mas se você quer dar um passo além no CorelDRAW, eu vou deixar um link aí na descrição, que é o link do meu curso CorelDRAW Sem Segredos. Ah, Tamires, não quero adquirir o seu curso. Não tem importância. Se inscreve aí também. Eu vou ter um segundo link aí na descrição do vídeo, que é para você se inscrever e receber por e-mail 2 aulas gratuitas do meu curso, tá bom? É um presente aí que eu vou te dar para te ajudar a aprender mais ainda sobre o CorelDRAW. Então não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, dar o like e comentar aí embaixo. Eu espero ter ajudado e até a próxima.